Nego pode tudo, só não pode desistir. Nego pode? Nego pode? Fala galera, boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é Fábio Moreira, sou um dos idealizadores do Nego Pode, um projeto que nós estamos iniciando hoje, e estou aqui na presença da doutora Alessandra e do doutor George. Boa tarde a todos, eu me chamo George Guimarães, estamos iniciando o projeto Nego Pode, e nesse primeiro momento a gente prioriza o conteúdo acerca da libertação intelectual dentro do nosso programa. Perfeito. O Nego Pode foi idealizado com o intuito de dar visibilidade, né, à população negra, no geral, que tem desenvolvido relevantes trabalhos na sociedade, mas acaba ficando apagada, né, doutor? Sim, com certeza, doutor Fábio. Boa tarde, galera. Meu nome é Alessandra, eu sou advogada, mulher negra, periférica, e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto importante, que é o empoderamento negro no tempo atual. Doutor Fábio, o que o senhor pensa acerca... Como surgiu a ideia do Nego Pode? Especifica melhor esse grande projeto que Vossa Excelência desenvolveu. Então, o Nego Pode, cara, é engraçado até eu conversando com a doutora Alessandra essa semana, e ele surge de um racismo recreativo, tá? O que que acontece? Eu comecei a receber figurinhas no Instagram, aquela brincadeirinha que nego some, nego come, nego faz isso, nego faz aquilo. E aí, do nada, eu falei, pô, cara, acho que a gente consegue extrair um conteúdo interessante dessas brincadeiras que acaba sendo um racismo recreativo que as pessoas não entendem. E eu acabei pegando essa tirada, né? E aí falei, pô, Nego Pode. Aí, de imediato, fiz contato com a doutora Alessandra. Eu falei, cara, tô com a ideia, tô com um projeto. Eu acho que vai dar para a gente poder desenvolver esse projeto. Além do que, eu acho que também foi uma inquietação que eu tive lá atrás. Eu acho que na pandemia eu tentei por 2 vezes, né, o mestrado, um na UERJ e um no Cefet, que trata sobre relações. Na Cefet é específico de relações étnico-raciais. E na UERJ foi políticas públicas. E lá estando, eu conheci pessoas, conheci negros que já estão desenvolvendo mestrado, doutorado, com inúmeras teses nessa área, e que acabou me despertando o interesse de trazer visibilidade a essa população negra que desenvolve a intelectualidade, mas que não é Espaço. não é assistida, não é vista, ninguém fala, ninguém comenta. E aí surgiu essa inquietação minha para mim poder criar alguma coisa que pudesse dar voz, né? Essa questão do negro, né? Na sociedade, desenvolvendo até trabalhos. Entendi. Então, durante essa sua vivência, doutor Fábio, você percebeu que nego pode. Nego pode ser advogado, nego pode ser líder, pode ser professor universitário. Nego pode também empreender e fazer tudo o que ele quiser. Sim, sim. Eu acho que nós temos muitas potências, né, na comunidade. Aí, falo de comunidade porque eu, como homem negro, hoje com 51 anos, sou oriundo de unidade, né? Minha início ali da minha fase de criança ali, eu morei no Jacarezinho, lugar em que, pô, eu tinha um pai, mãe e mais 2 irmãos, saímos de lá. Então, depois fui para Higienópolis, quer dizer, sempre na periferia, né? Sempre morando em locais de periferia, não comunidade direta, igual o Jacarezinho, mas onde eu fui morar em Higienópolis também é periferia, bairro suburbano, né? E aí, cara, eu entendi que negro pode ser o que quiser. Acho que a gente precisa de direcionamento, precisa de ter referências, uma coisa que falta, né, na nossa sociedade, um pouco mais de referência. Na comunidade negra, a gente tem alguns autores, alguns escritores, pessoas importantes, mas que a gente acaba não tendo muito contato no ser escolar, no mundo escolar. A gente não lê autores negros,
né? Sim. Então, a questão da educação nas escolas, né, da Lei 10.639, acaba não sendo abrangida, né, não sendo obedecida na sua inteireza, do ensino da questão de África, né, nas Sim, escolas. sim. Falando da nossa história, nossa É, origem, né? Eu acho que a gente tem que, nós que estamos aqui desenvolvendo trabalho, falando com essa população, que é uma massa, né? A gente tem 56% de pessoas que se declaram negros ou pardos no Brasil. Então, quer dizer, a gente tem uma população imensa para a gente poder tá impulsionando, né? Tirando do lugar, movendo para poder a gente poder conquistar, né? Mais espaço na sociedade. Em breve síntese, então, doutor Fábio, pelo que eu entendi, a função social do conceito nego pode é o empoderamento demonstrando que através do conhecimento é possível a transformação social. Com certeza, doutor. Eu acho que Acho não, você é o exemplo disso, nós somos o É, exemplo disso. Exatamente, a gente exemplo acaba. E esse conceito nasceu da sua inspiração, de uma percepção acerca de uma dinâmica social que esconde os grandes projetos, a grandiosidade dos negros que realizam. No entanto, a gente tem uma mídia eurocêntrica, caucasiana, que não fornece esse empoderamento. A gente vê o empoderamento do negro no futebol, na música, né, no samba, de modo geral, mas a gente não tem esse empoderamento demonstrando que através dos estudos A intelectualidade, Sim, né? é possível conhecimento, a estudo. transformação intelectual, transformação financeira. E eu gostaria que você falasse, doutor Fábio, um pouco mais, né, dessa experimentação que você teve acerca da transformação, porque esse conceito, na verdade, nasceu da sua percepção. Eu sou fruto disso, mas esse conceito ele não aflorou. Hoje eu me sinto contagiado pelo conceito do nego pode, porque de fato o conhecimento levou à transformação na minha vida. Mas seria deselegante eu falar da transformação, já que esse conceito nego pode nasceu da sua percepção. Então, eu agradeço, né, as palavras. Acredito, Jorge, que esse conceito ele vem para poder coroar, né, um pensamento de mudança. A gente traz conosco aqui, o nosso grupo aqui, nós três, as mesmas inquietações que a gente teve lá atrás, na nossa infância, de querer mudar. Eu acho que a mudança, né, quando você quer uma mudança, eu acho que parte de você inicialmente, mas você precisa ter referência, precisa ter um olhar, né? Para você ter um norte, né? Alguém que te inspire a Isso, você fazer aquilo ali que até então, na nossa realidade de origem humilde e negros, porque negro no Brasil sofre pra caramba, né? sim, Na sim. nossa realidade, você precisa de uma inspiração, De uma algo referência. que te puxe, Uma referência. algo que te puxe e que te mostre, é possível. E pra gente, né, que já passamos dos 30 anos, lá atrás, era muito difícil. Muito mais difícil. Então, o que acontece? Eu, filho de mãe analfabeta, pai analfabeto, praticamente, consegui ser o primeiro da família, né, a me formar na faculdade. Glorioso. Que foi o meu caso também. Então, a gente tem Meu caso também. Exatamente. Temos isso em comum. É algo que muitas coisas em muito, muito. Então, homem negro, né, aquela adolescência pobre, né, porque a gente somos pobres, mas hoje a gente consegue, com o nosso trabalho, né, com a advocacia, os três advogados aqui, a gente sabe disso, que se a gente conseguir captar um número de clientes, a gente consegue desenvolver um trabalho e acaba Bem tendo, melhor economicamente remunera falando, muito melhor, né, financeiramente. Então, eu parto dessa premissa de que eu fui mordido lá atrás, fui picado, né, pela aquela mosca de sair da zona de conforto, em que minha mãe, uma mulher negra, baiana, veio da Bahia com 18 anos e aqui se estabeleceu no Rio de Janeiro, cidade a qual né, há esse pertencimento nosso, ela até se sentia carioca. E aí ela sempre falava para mim que gostaria de ser, se ela tivesse a oportunidade de estudar, ela seria advogada. Eu acho que essa questão da advocacia surge também nisso, de eu querer realizar um sonho, né, da minha mãe. né? E aí eu
consigo passar no serviço público, você servidor público, após passar no concurso e depois cumpro a minha missão lá no serviço público e venho para a advocacia, né, para a área privada. Não só a advocacia, eu acho que para o empreendedorismo, né, da gente querer empreender alguma coisa. Isso aqui o Nego Pode, eu acredito que é um projeto que não vai ficar só no podcast. Sim. Eu tenho aspirações e pretensões de transformar o Nego Pode numa marca, né, de sucesso e potência, né? que possa a gente transcender para outras áreas da educação, de repente. Então, mais na frente a gente vai tocando o barco e a gente vai ver onde a gente vai parar, né? O céu é o limite, céu é o limite, né? É bacana esse teu raciocínio, doutor Fábio, uma vez que a população negra, por não ter um herói, na verdade só tem um anti-herói para se inspirar. E, de fato, o Nego Pode, virando esse conceito, ele se torna, assim, uma referência de transformação. O que você pensa em relação, doutor Fábio, às políticas de estímulo à transformação mediante a intelectualidade? Você entende que os órgãos públicos, as lideranças políticas, eles se direcionam para levar a transformação mediante a intelectualidade para as periferias? Jorge, assim, a gente, pela experiência que nós carregamos na nossa vida, né, a gente vê que política pública existe, né? E desestimula o estudo. Ela existe, mas acaba não atendendo, né, essa massa que a gente tem periférica no Rio de Janeiro, né? Porque eu acredito que o político, quando pensa em política pública, né, em desenvolver política pública, ele tem o público que ele vai atender, ele sabe o público que ele vai atender. Então, acaba desestimulando, não sei, falta interesse no sentido de mais desenvolver, querer se aproximar mais das comunidades, da periferia, para poder trazer mais coisas relacionadas Claro, hoje a gente vê muita escolinha de futebol, né? A gente ainda tem muita escolinha de futebol nas periferias, mas eu acho que a questão da educação, ela ainda é um pouco largado de mão, porque você educar dá trabalho, é difícil, né? A gente desenvolver trabalhos com educação, a gente sabe que quem desenvolve esses trabalhos são pessoas um sacerdócio, né? Que pessoas que acabam desenvolvendo inúmeros trabalhos e acabam se destacando até na sociedade na questão da educação, né? São professores muito aguerridos, professores que estão naquele enfrentamento, né, daquela transformação da idade, que a gente sabe que é difícil, da criança para o adolescente, do adolescente já para o adulto. Então, eu acho que a gente precisa pensar melhor essas questões de políticas públicas. A gente tem aí uma eleição pela frente que a gente vai poder, né, escolher melhor nossos candidatos e torcer, né, e continuar desenvolvendo o nosso trabalho para a gente poder mudar uma formiguinha aqui, uma formiguinha ali, a gente vai transformando com o que a gente consegue propor, né, nesse sentido, na questão de levar o conhecimento, de levar um ensinamento, de trazer pessoas aqui para o podcast, pessoas que possam contribuir com a sociedade, que possam trazer estudo de casos, trazer E que experiências possam mostrar, pessoais, então, né? que a educação liberta, que a educação é uma base sólida Com e bem certeza. estruturada, vai longe, né? Com certeza. Assim, doutor Fábio, quando eu vejo o sistema privilegiando o talento, eu tenho a certeza que ele está excluindo uma grande massa. Sim. Eu, em particular, não tive habilidade para jogar futebol, não tive habilidade para tocar, para cantar, não tive habilidade para entrar nas artes marciais. Sobrou para mim os livros. Então, eu vejo dentro um olhar de massa que muitos poderiam olhar para o livro como elemento de transformação. Uma vez que essa política que eu vejo educacional, ela privilegia o talento. E nem todos têm talento para desenvolver um basquete, um vôlei, um karatê. Sim. Mas todos têm a possibilidade de abrir um livro e ler. Se transformar a partir da leitura. E a minha pergunta foi bastante capciosa, porque eu queria levar
É para esse lugar que eu estou falando agora. Se os governos entendessem que, ao invés de fornecer o vazio para o indivíduo, se eles pudessem contribuir com livros, os livros eu vejo como o único elemento de transformação de massa nesse primeiro momento. Porque um adolescente, uma criança sem um livro, ela começa a buscar heróis. Infelizmente, dentro das comunidades, a referência é o anti-herói. Você teve um anti-herói quando você era criança, eu tive um anti-herói verdade. quando eu era criança, e dentro do processo osmótico, eu evitei ter esse anti-herói como referência, apesar de saber quem era esse anti-herói que fazia uma política pública, entre aspas, dentro do espaço que eu vivia. Então, eu tive que fazer um esforço descomunal para poder abrir o livro e descobrir que o livro era o meu caminho. E essa percepção minha, ela precisava de um nome. E eu vejo que hoje eu achei o nome para essa percepção, que se chama Nego Pode. Esse conceito, ele consegue fazer um efeito retroativo, porque ele consegue pegar no passado, me fazer entender melhor o que eu escolhi por intuição, porque eu sabia qual o destino do anti-herói que eu tinha como referência. E eu queria me distanciar daquele destino. Então, assim, eu me sinto privilegiado por saber que você conseguiu dar um conceito para uma experiência que não só eu tenho. Quando eu olho para as comunidades, eu vejo uma multidão de jovens querendo uma referência, querendo um conceito para poder se apegar. E nesse Então, ambiente, realmente, a gente sabe que não tem essa referência, né, que o George está falando. A referência é sempre essa, do anti-herói, que é aquele que a gente conhece, a gente sabe quem são, né? isso, a gente conhece, a gente sabe, a população carcerária hoje do Rio tem aproximadamente entre 70% a 80% de negros É. dentro da. que Orbita, né? que orbitam dentro dos presídios. Um certo analfabetismo estrutural. E não há um conceito para, entre aspas, esses anti-heróis poder seguir após pagar para o Estado aquilo que deve. Então, eu vejo como o Nego Pode uma direção para o indivíduo entender que está mais perto do que nunca a transformação mediante o livro. Em qualquer sebo do Rio, você compra um livro por R$50, R$30, R$10. R$10, R$5. e você tem a UERJ próximo a você, você tem uma UFRJ próxima a você. Sim. E os nossos anti-heróis, infelizmente, eles olham para o UERJ, para o UFRJ, para a UF, para a Como Rural, algo muito distante, totalmente fora da realidade deles. como algo fora da Muitos nem realidade. conhecem, muitos nem conhecem. É verdade. Então, de repente, em um programa como o nosso, de repente não é o que vai ser, em um programa como o nosso, em que falamos sobre esse protagonismo negro que foi idealizado pelo Dr. Fábio, vai ser como é que eu posso dizer? Vai ser uma inspiração até mesmo para essa galera que vive no cárcere, que 70%, ter uma oportunidade de sonhar, pensar, refletir e, após cumprir a sua pena, por que não seguir em frente e se basear no nosso Nego Pode, saber que pode. O Nego Pode saber que pode. Nego pode saber que pode. Saber que pode a transformação. Exatamente. É uma coisa muito que tá assim, é uma coisa que é possível, né? Estamos aqui 3 negros. Sim. Oriundo dessa comunidade, né? Eu aqui do Jacarezinha, doutor Alessandro do Fubá, doutor Jorge de Campos. Sim. Dentro dessa realidade conseguimos vencer, né? Mediante o estudo. Mediante os livros. Mediante os livros. Eu posso citar todos os livros que me levaram para a UERJ. Marilena Chauí, Filosofia, Convite à Filosofia, o Pasquale e Mauro, o José de Nicolas, o Ivanildo Bechara, livro de português instrumental, Geografia, Eustáquio de Sene, História, Mário Schmidt, livro de Biologia, Sônia Lopes, Biologia, Física, Beatriz Alvarenga, se eu não me recordo, Matemática, Manuel Paiva. Então, esses acervos de livros que eu comprei no sebo
foram os livros que me possibilitaram a transformação para eu, no primeiro momento, passar para a UERJ, né? Letras italiano na época, e no segundo momento eu fiz academia de polícia graças aos livros que eu Comprou no sebo. comprei no sebo. E nenhum anti-herói me indicou entrar no sebo para poder comprar os livros que me possibilitasse uma A ascensão, né? a A ascensão. transformação. É lamentável, né, a gente saber que são poucos que ascendem, como a gente, né, diante de tanta dificuldade, tanta batida, e a gente conseguiu. O George falou sobre a história dele, que é muito bonita. Estamos aqui, eu e o Fábio e o George, envolvidos nesse projeto gigante, mas por quantos obstáculos a gente não passou para estar aqui? E quantos negros se transformaram a partir dos livros, mas que não têm acesso ainda a um conceito para esse fato. Sim. E o Nego Pode, de fato, é um conceito que dá uma direção para esses órfãos do Nego Pode que não tem ainda um herói para poder se inspirar. Eu vejo o Nego Pode, a função social, de fato, um conceito inspirador para os negros que já se realizaram contribuir com o crescimento desse canal e os adolescentes que, de fato, pretendem se transformar a partir dos livros, terem acesso à pergunta ao professor para poder tirar as suas dúvidas, ter um direcionamento. Sim. Se cada um disponibilizar 3 horas do dia para ler esse acervo de livros que eu falei, eles conseguem passar para o UERJ e, dentro de um intervalo de 5 anos, se transformarem naquilo que eles têm inspiração. Quiserem, né? Sim, estudando, né, através dos estudos, da leitura. Assim, o Nego Pode, ele veio para poder revolucionar isso. Eu acho que nós acertamos no sentido de idealizar um projeto que pensa no outro, né? Eu Sim. acho que a gente está muito mais perto do sucesso do que do insucesso, embora saibamos que a internet, né, existe pessoas que vão tá aqui batendo palma para o nosso projeto, mas tem pessoas também que não vão gostar do que nós iremos tratar aqui. Iremos trazer convidados especialistas, iremos tentar trazer pessoas que têm o seu negócio, um empreendedor que está ali na Sim. comunidade desenvolvendo um trabalho. Professor. Aqui o Nego Pode vai ser um canal aberto a todos. Quem quiser falar é só fazer contato conosco, né? Seja da área jurídica ou não. Aqui nós vamos tentar humanizar o discurso, embora somos 3 advogados aqui, mas vamos tentar falar para você que não é advogado, para você que é um trabalhador. Sim, de forma clara, dinâmica. Tentar trazer humana. a simplicidade, né? E fazer isso aqui com apego, com gosto, porque a gente tem intenção de realmente trazer a solução e trazer incentivo, né? Que é a palavra, acho que correta, é incentivo para as pessoas poderem sair das suas condições, poderem ascender. Uma questão que a gente pode falar, né? É como que as pessoas nos vê nos espaços de poder, né? Porque hoje, embora sejamos 3 advogados, quando nós não estamos trajados de advogado, somos 3 negros. Então, as pessoas acabam não... Como se fosse mais um negro, mais um negro, mais um corpo preto. negro na rua andando, entendeu? Que não é reconhecido, igual aconteceu casos aí, 2 casos muito famosos aí que na internet essa semana bombou, né? Que é a questão da desembargadora, né? Que foi... Ela não sofreu um racismo direto, mas sofreu um racismo porque as pessoas acham que o negro não pode ser... Não pode ter posição de poder. Tem que estar ali no local, tem que estar servindo somente. Então, eu acho que essa reflexão que o Nego Pode vai trazer, vai ser incisivo nesse sentido de querer buscar e de querer dar visibilidade para as pessoas que realmente vêm desenvolvendo, que precisam desenvolver trabalhos relevantes na sociedade. Doutor, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho também da sua história, né? A gente sabe que nós somos oriundos de comunidade, mas tenta explicar, tenta trazer, tenta aproximar essa sua história da nossa, né? É bonita a sua história, porque a gente vê muitas mulheres
que deseja transformação. A gente sabe que na periferia as mulheres se engravidam, ficam grávidas, né? Mas muito cedo, né? De forma precoce, inclusive. E depois que tem um filho, É mais difícil, né? é mais difícil, mas a maturidade é precoce. O Uhum. grau de responsabilidade aumenta. Sim. E muitas das vezes não tem uma direção de como se transformar. A gente sabe que o Sim. livro transforma, então é importante a sua fala, doutora, para poder motivar Humanizar, de né? fato essas mulheres. Vem na direção do Nego Pode. Bem, realmente boa colocação, Jorge. É um ambiente em que a gravidez ela vem muito cedo, por falta de informação, às vezes orientação e vários outros motivos. Sim. Mas eu sempre gostei de ler. Eu comecei a ler, eu tinha 4 anos de idade, lendo gibi. E no decorrer do meu crescimento na comunidade, aqui eu estou falando de ascensão, mas eu morei em comunidade muitos anos e nada daquilo ali para mim era normal. O ambiente em si não era normal, as condições de vida não. Eu não olhava aquilo ali, era como se fosse uma Estava pessoa fora da caixa. totalmente fora da casinha. Eu falava, cara, eu não pertencia àquele lugar, Sim. embora vivesse e sobrevivesse muito bem naquele lugar. E com o passar dos anos, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Isso aí sempre foi uma característica minha, da minha essência. Sim. E quando eu tinha 12 anos, eu começava a observar muitas coisas que aconteciam na comunidade. Light vinha, cortava a luz, queimava um produto aqui, um aparelho ali. E eu ficava observando aquilo e falava, mas gente, ninguém faz nada com 12 anos. Imagine a cabeça de uma menina de 12 anos numa comunidade, num ambiente daquele. E eu parava e pensava, não, tem que fazer alguma coisa. E aí, o que eu fazia? Escrevia a minha cartinha, pequenininha, já peticionando, gente, 12 anos. Que maravilha. E aí eu pegava, dava pro meu vizinho, ó, vai lá, leva na Light, leva lá, leva a cartinha. E o que era mais interessante daquilo ali é que tinha resultado, porque eles levavam a cartinha, Que chegava na bacana. Light, depois consertavam o aparelho, às vezes um rádio, uma TV, e eles vinham, poxa, Dinha, consegui. Dinha era meu apelido de infância. Dinha, consegui. Eu falava, gente, aquilo ali eu percebi que eu podia fazer algo mais do que ser mais uma dentro daquela comunidade. Eu podia ajudar o meu próximo, Transformar, né? transformar a minha realidade e a realidade daqueles que poderiam vir depois. Sim. Porque só quem passa por aquilo ali sabe o quanto é difícil você pular. Sim. Já ter pensamentos como o meu aos 12 anos de idade é quase impossível. Mas você pular daquela realidade, sair, é muito difícil. Então, o Nego Pode é um exemplo. Eu fui uma nega que pude. Você foi um negro que também pôde. Você também. E quantos ainda podem que não acreditam em si mesmo, mas E não- sabem e não pensam Perfeito. que eles podem ser, eles podem chegar onde quiser. Essa tua fala, doutor, me remeteu aos meus 18 anos. Eu, com 18 anos, eu descobri que eu não sabia nada, de fato. E isso veio a partir de um trauma, né? O meu anti-herói foi abatido pelo Estado, o meu tio Dinho foi executado porque se envolveu com a ilicitude. E a partir dali eu comecei a me transformar a partir dos estudos. Isso porque na adolescência, quando eu perguntei, doutor Fábio, em relação à política que desestimula os estudantes de se transformar a partir dos estudos, é devido à programação que o Estado faz. O Estado, na nossa época, fazia o meio certo. Você pegou a época do meio certo. E hoje é aprovação automática. O curioso, que a minha bisavó, por exemplo, ela não sabia nada também, mas ela pegava minhas provas e eu errava a prova de matemática toda e a professora dava meio certo naquilo. E ela ficava curiosa. Como é que dá meio certo naquilo Tá que é errado. lógico? Não, a matemática ela é lógica. Não faz sentido você ganhar meio certo. Aí, depois de muito tempo que eu fui entender que porque tinha que aprovar de qualquer jeito aquilo dali. Hoje, o Estado ele faz uma aprovação automática. Você não pode ser reprovado. Você não tem mais uma Que você não saiba nada. Você não tem mais uma competição consigo mesmo para poder ser o melhor para você. Hoje, o Estado ele te aprova automaticamente e gera essa síndrome que a gente vive hoje
de analfabetismo Funcional. Funcional. É estrutural. Verdade. Então a gente sabe que existe uma galera com 20 anos, 25, 30 anos de idade, que não sabe se transformar a partir dos livros, não sabe o potencial transformador que o livro te fornece em qualquer idade. Eu estudei na Cândido Mendes, fiz a faculdade de Direito com um senhor de 68 anos. E ele era extremamente assíduo, extremamente dedicado, porque ele viu a grande possibilidade dele de se transformar a partir do estudo. E no momento em que a mente cresce, ela nunca mais volta ao tamanho original. Essa é uma frase impactante, né? A gente sabe disso, a gente sabe que o estudo de fato nos colocou aqui. Sim. Então, é bom que deixe um recado para essa legião de pessoas que querem se transformar a partir do estudo, que é possível sim a transformação via o estudo através do conceito nego pode. E é uma crítica que eu faço à política de governo fazer aprovação automática, uma vez que gera uma legião que não sabe o básico. Português e matemática, né? Português e matemática. A gente pega o IDEB, que faz a avaliação em relação à capacidade intelectual das crianças, a gente vê Uma nota baixíssima. uma nota baixa. E isso implica numa sociedade que é cada vez mais violenta. Porque no momento que o indivíduo não se transforma a partir dos estudos, o estado de necessidade se manifesta. Sim. Sim. E isso vai desembocar Na segurança pública. na segurança pública. Então a gente percebe que a ausência de transformação intelectual desemboca numa massa violenta que vai procurar. Hoje você vê pessoas, a gente que trabalha com a parte criminal, a gente vê pessoas que transformaram o crime em profissão. Sim. Hoje a gente vê mendigos nas ruas, utilizando a tornozeleira eletrônica para poder se encorajar e desencorajar o indivíduo a não fornecer o dinheiro para ele. E detalhe, e ali a gente sabe que tem uma mente com bilhões de neurônios que poderia abrir um livro ou então procurar o conceito nego pode e pedir uma chance de transformação mediante os estudos. Então, assim, Fábio, eu vejo o conceito que você aflorou, esse conceito que você apresentou, de fato, a função social dele é belíssima. Tanto que é belíssima que me fez refletir mais de 20 anos de estudo que eu tenho, me fez refletir em relação a essa experiência que eu tive com os estudos e até hoje eu sou apaixonado, estudo todos os dias, leio todos os dias, né? Nossa profissão exige isso. A gente tem essa sede de conhecimento, né? Que nunca acaba. Uma o tempo todo querendo beber. vez vampirizado pela transformação intelectual, você passa a consumir conteúdo intelectual, passa a querer estudar mais. E isso, além de melhorar você como pessoa, Sim. você gera uma contribuição positiva para a sociedade. E isso os políticos, eles deveriam analisar. Hoje nós estamos numa sociedade carioca extremamente violenta devido a essa degradação intelectual. Nessas 2 décadas que a gente pode assistir aí, houve um desestímulo ao estudo. A falta de educação, ela aflorou de tal maneira que refletiu na segurança pública. A violência atualmente é absurda. Acho que nunca foi tão ruim nos últimos 20 anos. Sim. Nós temos 92 municípios no Rio de Janeiro sofrendo dessa ausência de política pública para desenvolver a intelectualidade do indivíduo, que vai desembocar na segurança pública. Então nós temos a chance de, com o Nego Pode, dizer para você que é uma oportunidade transformadora de pegar os livros, debruçar-se e estudar cada vez mais para poder aprender, né, para poder contribuir com a nossa sociedade. Para você que não conhece ainda o Nego Pode, né, a gente tem aí, estamos em todas as redes, Facebook, Instagram, TikTok,
convido a vocês, né, a nos seguirem para a gente poder estar trocando. A gente vai ter aqui alguns convidados ilustres. A gente vai estar divulgando aí nas nossas redes aí as próximas pautas de gravação. Dizer que eu estou muito feliz pelo primeiro episódio do Nego Pod, primeiro de muitos, né, que vai nos fazer nos reunirmos aqui para poder debatermos, conversarmos, trocar ideia, trazer nossas opiniões e dizer para você que estamos aqui dispostos a ajudar, né, no que for preciso. A gente vai, através do nosso conhecimento técnico, a gente vai trazer pessoas aqui que vai contribuir relevantemente à sociedade aí. Perfeito. Teremos convidados ilustres e, para dar um spoiler, no próximo programa, quem vem? Quem vem, doutor, no próximo programa? Você tem intimidade com o Dr. Vinícius? Eu deixo essa honra. No próximo programa teremos aqui a presença do doutor Vinícius Osana, um professor, mestre, doutor pela Unirio, especialista em questões raciais. Quer dizer, vai ser um episódio quente e vai ser gostoso a gente poder estar trocando ideia, porque é um professor negro como nós, né, que vai trazer aqui experiências de sala de aula, vai trazer as vivências e vai poder contribuir bastante aqui com a sua expertise, né, porque, querendo ou não, teve como é que o Jorge fala? Teve um quê a mais de buscar intelectualidade, né, de se formar. Hoje está fazendo pós-doutorado, né? Ele é mais um exemplo do Nego Pod ser Sim. PhD. É, É um exemplo a ser seguido graças aos livros comprados em sebos. Ele conseguiu a transformação intelectual, financeira. Hoje ele, de fato, orbita, né? orbita e vive a liberdade que ele desejou para ele. Renunciou os anti-heróis, né? Procurou os estudos como caminho. É uma pessoa que merece visibilidade, merece de fato ser uma direção para aqueles negros que também desejam transformar a partir dos livros, a partir dos estudos. A gente sabe que existe, num primeiro momento, um complexo de inferioridade, né? É dispensado essa comunidade afrodescendente, e no momento em que eles entenderem, através do conceito Nego Pod, que é possível vencer essa primeira barreira, que é o complexo de inferioridade, de fato já há uma direção, e o doutor Vinícius vai saber empoderar muito mais, porque ele vai citar inúmeros exemplos aqui dos Inclusive de sala complexos de aula, que né? ele teve que Sim. superar Para poder Para poder chegar onde chegar chegar. onde chegou, né? e sem utilizar a violência. Sempre utilizando a educação, a elegância, para poder retirar esse complexo de vira-lata que o brasileiro possui. Eu costumo dizer que o brasileiro, a identidade dele é não ter identidade, né? Os brasileiros que dominaram o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, os portugueses que vieram para o Brasil, eles queriam imitar os portugueses que ficaram na Europa. Os portugueses que aqui nasceram, e houve essa miscigenação, eles queriam ter um comportamento como os ingleses, depois como os franceses, por último, hoje nós queremos ter um comportamento como dos americanos. E não tem a sua própria identidade, né? Então, a gente vê que o brasileiro, a gente vê que os veículos de comunicações, a todo momento, eles procuram não definir uma identidade para o brasileiro, porque a identidade do brasileiro é justamente a miscigenação. E essa mídia etnocêntrica, né? Essa mídia... eu esqueci o conceito que eles utilizam, os historiadores utilizam, mas essa mídia eurocêntrica, desculpa, a palavra é essa. Essa mídia eurocêntrica ela não quer falar que o brasileiro ele é miscigenado porque tira a pureza caucasiana.
Então a gente tem grandes eventos carnavalescos para poder demonstrar a miscigenação brasileira, o carnaval no Rio de Janeiro, o carnaval na Bahia. Então a gente vive, de certa forma, sem identidade dentro do Brasil. E aí você cresce sem entender a beleza que é ser brasileiro, sem entender os heróis negros que você pode ter como orientação. É para você seguir esse bom exemplo e acaba ficando perdido no baile. E quando você não tem um herói para você seguir, você procura Que o falta anti-herói. referências, né? E o Falta referências. anti-herói, ele faz você brigar contra o Estado. E a gente sabe o que acontece com quem briga contra o Estado. Eu sei muito bem o que acontece com quem macula o Estado. Então, o projeto Nego Pode, de fato, demonstra que é possível, sim, você se transformar a partir dos livros, comprado em sebo, porque quando falo comprado em sebo, é para demonstrar que é um projeto fácil para todo Que é mundo. possível, que é Possível. possível. Que é possível. 12 livros você passa na UERJ. Acabou. É assim, Fábio, eu costumo dizer que todo mundo tem tempo para ler. Sim. Ninguém pode negar. Até voltando do trabalho, Sim, voltando né, na condução, bota o fone numa no ouvido. fila de hospital, Todo tem mundo tempo. tem tempo para ler. Basta ter um conceito, nego pode, ter um herói para poder seguir e se programar para poder, de fato, viver a Romper, transformação. né? Sim, Vou viver romper a esses transformação. obstáculos, né? Que são muitos. Eu gostaria de acrescentar aqui, Fábio, a função social do Nego Pode para os líderes comunitários. Nós deixaremos o nosso telefone aqui de forma gratuita. Nós faremos uma advocacia pro bono para caso tenha alguma necessidade, precisar de alguma orientação jurídica, o nosso programa, o nosso chat está aqui disponível para fazer algum esclarecimento, alguma direção em relação a algum direito violado. A função social do Nego Pode, de fato, é a remodelação da identidade através do conhecimento, através do empoderamento e demonstrar que o nego pode ser aquilo que ele quiser. Basta ter disciplina e se organizar. Aproveitando o que o George falou, realmente o negro pode tudo. Ele só não pode desistir dos seus sonhos. Vamos seguir em doutora. frente, galera. Excelente, doutora. O Perfeito. toque feminino sempre Sempre dá uma moldura dourada. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Dizer para vocês que o Nego Pode estar aí para poder revolucionar. E estaremos aqui no próximo episódio, o mais breve possível, gravando com o professor Dr. Vinícius Osana. Um brinde ao Nego Pode. Até a próxima. Nego pode tudo.